Queridos irmãos, a minha oração é para que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida que está me ouvindo, no discernimento da palavra de Deus nesse momento. Se esta também é a sua oração e o seu desejo, diga amém. Eu vou caminhar com os irmãos em alguns minutos com uma reflexão bíblica que eu trago com o título ou tema: o lugar em que eu quero estar. Eu comecei a pensar sobre isso e fiquei imaginando que para eu saber exatamente como alguém se sente, ou olhar a partir da perspectiva dessa pessoa, eu posso até usar aquele velho ditado que diz que eu preciso calçar os sapatos desta outra pessoa. Posso também pensar na perspectiva de que eu devo olhar com as mesmas lentes que esta pessoa olha. E a minha sugestão, o meu convite para você, nesse momento, é que você viaje comigo, caminhe comigo para a história bíblica, para nós refletirmos sobre alguns aspectos da minha vida, da sua vida, a partir de lugares em que pessoas estiveram na história bíblica. Eu faço a leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis, do capítulo 3, dos versos de 1 a 9. E assim nos diz a palavra do Senhor: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era boa e bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou: onde você está? Ou onde é que você está? Outra tradução poderíamos dizer: Adão, onde estás? A reflexão que eu quero trazer aos irmãos nesta noite é sobre o lugar em que nós nos colocamos, sobre as escolhas que fazemos, que determinam não só a nossa relação com Deus, que é fundamental e principal nas nossas vidas, como todas as outras questões da nossa vida decorrentes dessas decisões. Se nós olhamos esse primeiro texto que eu apresentei, esta primeira história, ela se refere à queda do homem. O homem, ou a humanidade, tinha uma convivência íntima com Deus. E houve uma outra voz, que é a voz do inimigo, que o seduz a desobedecer a Deus. Mais do que desobedecer, que o seduz a querer tomar o lugar de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que depois que percebeu que estava errado, o homem tenta com o seu próprio caminho, com o seu próprio meio, cobrir o seu pecado, cobrir a sua nudez. E ele fez, com os seus próprios recursos, uma roupa de folhas de figueira para cobrir a sua nudez, que era não só a nudez física, era a nudez espiritual, moral, emocional. E Deus vai em direção ao homem, é Deus quem busca o homem. Esse mesmo movimento se repete desde o início da história da humanidade. Nós ouvimos a voz de Deus e corremos o risco de, ao invés de ouvir a voz de Deus e ir em direção a Ele, de fazer a vontade dEle, de confessar o pecado, de realinhar a vida, de acertar os caminhos, nós podemos tomar a medida de fugir àquela expressão que diz: com esse livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar esse livro, porque esse livro é a palavra do Senhor.
Onde estás? Eu não quero ser encontrado como Adão. Primeiro eu vou dizer sobre alguns caminhos nos quais minha experiência, minha perspectiva, eu não desejo ser encontrado. O primeiro lugar que na minha reflexão coloquei diante de Deus, que eu não desejo ser encontrado, é fugindo de Deus, é ouvindo outras vozes que não sejam a voz de Deus, é tentando cobrir o meu pecado e as minhas falhas, porque sou pecador, com os meus próprios recursos, deixando de seguir aquilo que Deus e a sua palavra me orientam. E eu te convido a fazer o mesmo. Esse caminho que Adão escolheu não é um caminho bom, o caminho de ouvir a voz de Deus e de fugir, quando nós devemos ouvir a voz de Deus e ir em direção a Ele. Há um outro caminho que eu não gostaria de estar. Esse caminho é o caminho que alguns podem até romantizar. Em algum momento da minha vida eu disse que desejei esse caminho, que era o caminho de Jacó lutando com Deus para ser abençoado. Jacó, a sua trajetória, a sua história o colocou em alguns caminhos não desejáveis segundo o coração de Deus. Primeiro, alguma coisa que não dependia dele, a partir do nome dele, que significava enganador. Ele trapaceou seu irmão, tomou dele o direito de primogenitura, então ele se colocou no lugar do outro, que não era um lugar seu. Embora tenha sido abençoado, ele foge. Em algum momento ele deseja ir ao encontro do seu irmão e usa os seus próprios recursos para fazer as pazes ou acertar parte do seu erro. Ao invés de clamar a Deus por orientação, ao invés de pedir a Deus que tratasse o coração do seu irmão, embora ele tinha pedido que houvesse clemência para com ele, ele no caminho, no vale de Jaboque, no rio Jaboque, o que ele faz? Ele luta com o anjo, se agarra, porque ele reconhece como o anjo de Deus e diz: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. É uma ousadia. Nós podemos achar isso maravilhoso, bonito e pensar assim: Jacó conseguiu o que queria, porque o anjo, quando estava amanhecendo, ele já está amanhecendo, deixa-me ir. Ele diz: não o deixarei ir enquanto não me abençoares. Quem somos nós? Como algumas pessoas estão colocando o dedo na cara de Deus, dizendo: Deus é obrigado a isso, Deus é obrigado àquilo, Deus está preso a isso ou aquilo. Deus é Senhor da história, Deus é Criador dos céus e da terra, e Deus não se obriga a nada, a não ser a sua própria vontade e ao cumprimento dos seus eternos propósitos. Ele só abençoou Jacó, ele feriu para que pudesse marcar aquele momento, porque isso fazia parte do plano do próprio Deus. Queria constituir uma nação da qual viria o Salvador do mundo, que é o Cristo. Então, nada de querer se colocar. Eu não quero me colocar nesse lugar de lutar com Deus. Quem sou eu para me imaginar lutando com Deus e exigindo de Deus qualquer coisa, exigindo de Deus a bênção? Eu estou lutando com Deus. Posso lutar contra a minha carne, posso lutar contra as circunstâncias da vida, posso lutar contra as ciladas do diabo, mas nunca eu desejo ser encontrado lutando com Deus, ou contra Deus, muito menos. Esse é o meu convite para você, que também não queira esse lugar de Jacó. Há outro lugar que eu também não quero estar, que é o lugar da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tentou saciar a sua sede emocional, espiritual, física, amorosa, em lugares que não eram devidos ou coerentes com a fé que ela dizia ter. Ela cria em Deus, ela imaginava que Deus deveria ser adorado naquele monte, imaginava que o poço de Jacó, uma solução humana, pudesse resolver os seus problemas. Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança somente nos nossos recursos, somente no que alguém pode fazer por nós, até mesmo para algumas coisas que só Deus será capaz de fazê-lo. Esse é outro lugar que eu não quero estar, no lugar da mulher samaritana, que se coloca ali ao lado do poço. Isso está em João 4, essa história, e ela conversa com Jesus, e Jesus oferece a verdadeira água da vida, oferece a verdadeira purificação da sua alma e do seu espírito, e oferece o caminho de salvação.
Mas há ainda um outro caminho que eu não quero estar, que é um caminho que está em João capítulo 5. Logo em seguida, no mesmo evangelho, tratando da história daquele homem paralítico que ficava deitado há muitos anos no tanque de Betesda, passivo, sem se movimentar, sem se esforçar, sem fazer o que era possível, esperando que alguma coisa milagrosa fosse acontecer, esperando que um anjo viesse mover as águas e que alguém, um outro, viesse colocá-lo na água para que ele fosse curado. Quando o próprio Senhor se aproxima dele e pergunta se ele quer ser curado, ele diz: ninguém me coloca na água. Ele nem é capaz de dizer que quer, mas o Senhor o cura. Embora tenha havido bênção, eu também não quero, eu não desejo ter essa postura de estar como no tanque de Betesda. Em todas essas histórias eu vejo o movimento de Deus que busca Adão, eu vejo o movimento de Deus que abençoa Jacó, eu vejo o movimento de Deus Filho, Jesus Cristo, que abençoa a mulher samaritana, e eu vejo o movimento de Deus que abençoa e cura aquele homem. Mas há um lugar que eu quero estar. Esses que eu falei são lugares que eu não desejo estar, e eu gostaria que você também refletisse sobre se você quer estar nesse lugar. O lugar que eu desejo estar, ele está descrito, ou a história é contada em João capítulo 19, é sobre a crucificação. No momento mais dramático da história da humanidade, o próprio Filho de Deus, injustamente julgado, condenado à morte, sem nenhum erro, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, ele vai para a cruz, a multidão foge, já tinha fugido há muito tempo, os que estavam mais próximos, 120 também fugiram, dos 12, praticamente todos fugiram, poucos estavam ali ao pé da cruz. Por que eu estou dizendo ao pé da cruz? Nós estamos vivendo um momento que há muitas pessoas que não querem mais o evangelho da cruz, querem o evangelho da euforia, e estamos perplexos diante da pandemia, porque não dá para se ter o evangelho da euforia nesses tempos difíceis de isolamento social. Mas a analogia ou a metáfora que eu trago de estar aos pés da cruz é tão perto da cruz, com um esforço voluntário de ir até lá, a despeito dos riscos, a despeito das críticas, apesar de todas as circunstâncias, sabendo que o meu Senhor morreu e que o próprio sangue derramado, ou respingando, ou aspergido da cruz, pudesse respingar em mim e me purificar de todo pecado. Jamais eu desejo tirar os meus olhos da cruz, não como um Senhor morto, não como aquele que usa um crucifixo com a imagem do Senhor morto, mas anunciando a morte do nosso Senhor até que Ele venha. Eu quero estar em um outro lugar, que está descrito em Atos capítulo 1, que é aquele lugar onde os seus discípulos reconhecem que o Senhor subiu aos céus. Não basta ter morrido na cruz, Ele morreu, ressuscitou e depois Ele subiu aos céus. E tendo subido aos céus, Ele prometeu voltar. E se nós temos a consciência de que o Senhor Jesus está vivo, neste momento, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como foi aquela visão de Isaías: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Se eu tenho essa visão, eu tenho a visão da cruz, que é a visão do sacrifício. Se eu tenho a visão do Senhor no trono, que é a visão de que o Senhor reina, a minha vida nunca mais será a mesma. Esse é o lugar em que eu quero estar. E há um outro lugar que eu quero estar, como esperança da minha alma, é na Nova Jerusalém Celestial, que Apocalipse capítulo 21 vai tratar sobre isso. Estou vivendo nesse tempo, assim como você está vivendo, a nossa vida que passa muito rápido, e ao final dela nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Não podemos perder a perspectiva da eternidade, não podemos perder a esperança de que o Senhor virá nos buscar e que estaremos com Ele na eternidade. Escolho viver aos pés da cruz, como pecador, como pessoa que erra, que falha, às vezes mesmo sabendo certas coisas, digo como Paulo: aquele bem que eu quero fazer não faço, e o que eu não quero acabo fazendo. Mas a cada dia lutando contra o pecado, lutando contra o mal,
buscando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, crendo que ainda assim eu jamais terei mérito, mas no mérito da cruz, crendo que o meu Senhor reina, creio que Ele voltará para me buscar. E eu desejo que você esteja entre os santos de Deus, os separados do Senhor, os remidos pelo sangue do Cordeiro, para viver na Jerusalém Celestial, em um novo tempo, para a eternidade, para todo sempre, uma realidade que nós sequer podemos imaginar. Esse é o lugar em que eu quero estar, e esta é a esperança da minha alma. Queridos irmãos, eu quero encerrar essa nossa reflexão, que desejo que tenha tocado o seu coração, sobre lugares em que eu quero estar, em que eu convido para que você também esteja, ou que deseje estar. Quero encerrar essa reflexão com a bênção apostólica, desejando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do divino e eterno Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da Igreja Batista dos Jardim das Esmeraldas e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Deus nos abençoe. Amém